é sempre bom a gente reconectar. Nós falamos sobre a literatura Arcade e sobre a literatura, sobre a produção lírica do arcadismo. O Cláudio, o Tomás Antônio Gonzaga, Marília Dirceu, Cartas Chilenas, que é um poema satírico, um subgênero do lírico, certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a poesia épica do arcadismo, a poesia narrativa, certo? Muito bem. Vamos lá. Anotemos aqui. Poesia épica. A épica do arcadismo. Poesia épica. Ok? Muito bueno, muito bueno, muito bueno. Quando você fala poesia épica, seria o mesmo que falar poesia narrativa, os poemas que são narrativos, que contam histórias. Escobar, eu posso botar embaixo, então, aqui, narrativo? Sim, a poesia narrativa. Ok. E você sabe que alguns tipos de poemas narrativos são chamados de epopeias. Para que um poema narrativo seja uma epopeia, vocês devem lembrar, quando eu falei aqui de Lusíadas de Camões, quando um poema apresenta aquela introdução, dentro da introdução tem a dedicatória, tem a proposição, a invocação, não nessa ordem, tá? Porque é proposição, dedicatória, invocação das musas, certo? Depois a narração e depois a parte final do poema, que é o epílogo, certo? Isso é uma epopeia? Pois bem, agora nós vamos falar de duas epopeias, certo? As duas epopeias. Então, eu posso botar em parênteses Escobar aqui epopeias? Pode botar, querido, sem problema. Escobar, são as únicas epopeias brasileiras? Não, não são as únicas. Mas são as duas mais valorosas, são as duas mais importantes, as reconhecidas esteticamente como valiosas. É verdade que tem um poeta que nós vamos estudar logo em seguida, chamado Gonçalves Dias, ainda hoje. E o Gonçalves Dias escreveu uma epopeia, estava escrevendo uma epopeia chamada Os Timbiras, mas acontece que Gonçalves Dias acabou falecendo e deixou incompleta a epopeia, que certamente seria a nossa melhor epopeia. Mas aí, por conta da morte dele, ele acabou deixando incompleta a epopeia que chamaria Os Timbiras. É uma epopeia indianista, certo? Mas, enfim, fiquemos nessas duas, que são as mais importantes para nós que vamos fazer a prova chamada PSS1, certo? Que é a prova do primeiro dia da UFSM, certo? O assunto da aula seguinte já não interessa mais a PS1, interessa a PS2. Aí o pessoal que vai fazer a prova 2. Os que estão aqui, o pessoal do pré, vai fazer as 3 provas. PS1, PS2, PS3. Fechou? Então aqui vai fechar um ciclo, vai fechar a literatura colonial. É verdade que eu quero gravar uma aulinha depois sobre versificação, que eu quero que vocês saibam fazer, e a gente vai usar, inclusive, poemas. Eu vou usar poemas, isso eu vou gravar e vou mandar, certo? Vou usar poemas que vocês naturalmente já tenham visto ao longo do século XVI, XVII, XVIII, para mostrar como é que se faz isso. Se a prova perguntar, nós vamos lá e vamos acertar, certo? Sem dúvida nenhuma. Vou tomar uma aguinha. Muito bem. Quais são essas duas epopeias, então, importantes e conhecidas? Eu vou começar pela mais importante delas, certo? Que é o poema Uraguai, do poeta Basílio da Gama. Então, para aí, vamos colocar aqui o nome do poeta. Basílio da Gama. Basílio da Gama. E vou colocar aqui o nome do outro já, certo? Frei Santa Rita Durão. Fechou? Pois bueno, guris. Gurizada, depois eu vou mandar um recado no grupo lá. Vocês têm que assistir, hein? Vocês têm que assistir essas aulas aí, não dá para deixar para trás. Vamos lá. Basílio da Gama em Santa Rita Durão. Os poemas, os títulos, certo? No caso do Basílio da Gama, já adiantei, né? O poema chama Uraguai. Ou Uraguai, certo? E no caso do Santa Rita Durão, o poema chama O Caramuru, certo? Caramuru. Vamos botar aqui então. O Caramuru. Muito bem. Vocês vão observar pelas datas
que este poema foi publicado antes deste poema. Mas o curioso é que este poema conta uma história posterior a que este poema conta. Certo? Sim, porque você tem que saber, uma das coisas que você precisa saber para fazer uma prova é assim, qual é o tema, qual é o assunto, qual é o conteúdo, qual é o fato histórico narrado, porque são poemas baseados em acontecimentos históricos. Sim. Então, qual é o fato histórico, qual é o assunto do Uruguai? A Guerra Guaranítica, certo? Guerra Guaranítica. Ai, estava tão bonitinho meu quadro, Nazi. Olha só aqui. A Guerra Guaranítica. Certo? Qual é o assunto do Caramuru? A descoberta da Bahia. Descobrimento da Bahia. Certo? Beleza. Vocês lembram? O professor de história já entrou nesse assunto? Guerra Guaranítica? Os tratados de Madrid, Santo Ildefonso, Tordesilhas, já falou disso? Quando é que foi assinado? Vocês lembram dessa data? Quando foi assinado o Tratado de Madrid? 1750, certo? Ok. Foi o Tratado de Madrid que provocou um desentendimento, uma guerra que vai ser chamada de Guerra Guaranítica, certo? E esse Tratado de Madrid, eu acho importante que a gente coloque aqui, porque ele está diretamente relacionado com esta guerra, certo? Tratado de Madrid. Ele foi assinado em 1750. Então, os fatos narrados neste poema, eles retomam acontecimentos narrados, então, entre 1750 e 1756. Porque a Guerra Guaranítica, ela acontece em 56, o tratado foi assinado em 50, certo? E a partir dali começou a encrenca. Foi até 56. Tá bem? Agora, se vocês pegarem o ano de publicação do poema, eu acredito que, posso estar errado, mas acho que é 1769, certo? Então veja. Se o poema foi escrito em 69, aliás, 1700, tu não acha que está muito perto do que aconteceu? Sim ou não? Olha só como é curioso o título, o primeiro verso do poema. Fumam ainda. O que é fumam? Fumaceia, levanta fumaça. Quer dizer, o poeta está escrevendo um poema em 69, tá? Na década de 60, contando uma história que acabou de acontecer. E ele já começa metendo um verso dizendo, fumam ainda, né, nos campos. Mas que fumaça é essa que está levantando? Dos canhões, da pólvora, certo? Ele diz que o sangue ainda está quente, tépido, ele diz. Porque, de verdade, era muito recente. Agora, se você pegar a descoberta da Bahia, que é um assunto que é menos interessante para nós que somos gaúchos, porque isso envolve diretamente o Rio Grande do Sul, certo? A descoberta da Bahia se deu lá no século XVI, início do século XVI. E o poema é do século XVIII. Então, a distância temporal entre um e outro é muito maior, correto? E aqui a distância é muito pequena. E é verdade também que a gente pode fazer a seguinte reflexão. Se você tiver que contar uma história que acabou de acontecer, ou que faz 3 dias que aconteceu, você pode ainda ser muito influenciado pelo que está se dizendo, você pode conversar com pessoas que viveram esse acontecimento, e você pode ser influenciado a dizer coisas que não são bem verdade sobre o que aconteceu. Quando você tem distanciamento histórico, você está contando uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, talvez você seja menos influenciado por essas pessoas que possam ter, claro, se envolvido nisso. Tu nem a conhece mais. Elas já partiram, já se foram. Então, isso pode levar, sim, a você pensar sobre o que tu está lendo. Poxa, pois é, esse cara aqui está escrevendo uma coisa que aconteceu faz uns aninhos, né? E aí tu vai descobrir umas coisas mais interessantes ainda. Por exemplo, o Basílio da Gama, certo?
ele era aluno do colégio jesuíta no Rio de Janeiro. Ok? Muito bem. O que aconteceu nessa época? Assumiu o ministério do rei de Portugal, chamado Dom José, um cara chamado Marquês de Pombal. Este senhor, o Marquês de Pombal, certo? Ele determinou a expulsão dos jesuítas de todos os territórios de Portugal. Inclusive, ele fez alterações na rede de ensino de Portugal. Não é mais padre que dá aula. Agora vai ser, certo? Secular. Chega de jesuíta estar metido na educação. Aqui, não, vamos mudar isso aí. Ciência. Ele é um exemplo daquilo que vocês vão conhecer como déspota esclarecido. Iluminismo, conhecimento, a ciência. Então, não é um sujeito muito ligado à religião. Expulso os jesuítas. Naturalmente, do Brasil. Ora, o Basílio da Gama foi expulso, foi atingido por esse decreto. E detalhe, teria sido preso por jesuitismo. Tipo, é simpatizante do cara? Então vai para a cadeia também. E na cadeia teria escrito um epitalâmio para a filha do Marquês de Pombal. O que é um epitalâmio? É um poema em que você celebra as núpcias de alguém, o casamento de alguém. Isso é um epitalâmio. Na literatura grega antiga, né? Certo? Um epitalâmio. Bem, naturalmente que, por ter escrito esse poema, ele ganhou a simpatia do Marquês de Pombal, e o senhor Marquês de Pombal teria decretado a libertação do Basílio da Gama. E foi nesta época que o Basílio da Gama escreveu Uruguai. Adivinhem para quem ele oferece o poema. Não é dedica, oferece. Se você abrir o livro, primeira página do livro, tem um soneto que ele escreveu, e assim, acima do soneto, ele oferece o poema ao ilustre senhor Conde de Oeiras. Quem era o Conde de Oeiras? O futuro Marquês de Pombal. Certo? E dedicou o poema, aí a dedicatória é dentro do poema, né? Dedicou o poema para o irmão do Marquês de Pombal. Então, tu tem dúvida de que a história contada em Uruguai tem um vínculo com a política pombalina? Tem, né? É óbvio que tem. E eu te pergunto, o fato da história contada aqui ter um vínculo com a política pombalina, que é anti-jesuíta, certo? Vai nos dar uma versão da história que talvez não seja verdadeira? Sim, não. Claro. Detalhe. Se ele era aluno do colégio jesuíta no Rio de Janeiro, você acha que ele conviveu com jesuítas ou não? O Basílio da Gama não conviveu? Sim, conviveu. Será que os jesuítas não contaram para ele o que estava acontecendo ali na fronteira? Há bem pouco tempo? Se ele publicou o poema em 69? Sim, não. Detalhe, ele tinha colegas de escola que eram filhos de militares que estavam envolvidos na guerra também. Do lado português, evidente. Certo? Por isso eu estava falando para vocês, ele está escrevendo um poema que ele escreve e publica um poema que é muito recente. Então ele conhecia pessoas, ele se relacionou com pessoas que estavam envolvidas na guerra. Isso vai influenciar a visão que ele vai lhes passar na guerra. Não vai? Vai. Isso pode ser importante numa interpretação? Pode. É importante. Certo? Mas o simples fato de tu entender que ele é dedicado ao Marquês de Pombal, tu já vai entender. Muito bem. Então, Escobar, me explica um pouquinho aqui. O professor de história já deve ter contado para vocês, se ele acha necessário, talvez não ache. O que foi a Guerra Guaranítica? A Guerra Guaranítica se deu entre espanhóis e portugueses contra jesuítas e indígenas. Certo? A nação Guarani? Muito bem. Por que a guerra se deu entre eles? Vamos lá para o mapinha? O mapinha aqui, ó. Isto aqui era o Brasil, não era?
pelo Tratado de Tordesilhas. Correto? Muito bem. O Rio Grande do Sul fazia parte, a província de São Pedro, o Rio Grande do Sul fazia parte do Brasil? Não. Certo? O Rio Grande do Sul está aqui embaixo, gurizada. Ó. Ele vai entrar aqui agora. Certo? Beleza? Portanto, esse território onde nós estamos hoje, que é o Rio Grande do Sul, que é o Brasil, ele não pertencia a Portugal, ele pertencia à Espanha. Certo? E a Espanha tinha, naturalmente, nesta região, aqui, ó, que hoje você chama de fronteira, mas que não era fronteira, as chamadas reduções indígenas, missionários jesuítas que aqui viviam e que, naturalmente, criaram um ambiente de proteção para os indígenas guaranis que viviam ali. Né? Já visitaram as ruínas de São Miguel? É uma das reduções. Tinha São João, São Nicolau, né? São Luís Gonzaga, São Borja. Isso do que você chama hoje de lado de cá. Porque você tinha do lado de lá, até o Paraguai. As reduções, as missões jesuíticas. Certo? Mas os jesuítas que estão aqui, eles são portugueses ou espanhóis? Eles são espanhóis. Os jesuítas que são portugueses estão aqui, ó, no Nordeste brasileiro. Padre Vieira, Padre Anchieta, estão aqui. Deles nós já falamos. Inclusive falamos de textos que eles escreveram na sua experiência, né, como missionários aqui no Brasil. Mas agora o assunto é outro. O assunto é um poema que conta essa guerra aqui, certo? Assinado um novo tratado. O que prevê esse novo tratado? Prevê o seguinte, Escobar, que essa parte do Brasil que de repente não entrava, agora entrou. Meu mapa ficou ruim, evidente, mas entrou, está dentro ali agora, certo? De acordo com esse novo tratado, então Portugal passava a ser, digamos, proprietário desse território que não lhe pertencia, que envolve naturalmente o Rio Grande do Sul agora, certo? Que não é essa linha assim, né? Muito bem. Ok, mas quem assinou o tratado? Os portugueses e espanhóis. Aonde? Em Madrid. Quando? Em 50. Jesuítas e indígenas foram convidados para participar da assinatura do tratado? O que vocês acham, pessoal? Não tem que achar. Está feito? Mas o que previa o tratado? Que eles desocupariam essa região e, naturalmente, em troca disso, Portugal entregaria para Portugal a colônia de Sacramento. Alguém de vocês já foi à colônia de Sacramento? No Uruguai? Ninguém foi? O dia que vocês forem ao Uruguai, é muito simples ir para o Uruguai. Simples, barato, fácil de andar, dá para ir de carro. Por Faixa do Rosário, certo? Rosário do Sul, Quaraí, nem Quaraí, nem precisa ir, vai direto ali, Livramento. De Livramento, tu vai lá na aduana, te apresenta, identidade, estou indo, tem a carta verde, que é o documento para o carro poder circular lá. Chega a Montevidéu, tu pega a direita e vai a Sacramento. 6 horas de Rosário, de carro, andando muito bem. Vale a pena a viagem. Você vai a Sacramento, Sacramento é pertinho, dá para ir de ônibus, de Montevidéu, tu pega um ônibus e vai a Sacramento, certo? Você chega lá, tem a velha, Cidade Vieja, e a parte nova de Sacramento, né? O legal é tu ir no velho, lógico. Aí tu vê as casas, assim, que é uma coisa que tinha mão, porque aquilo ali a Espanha ficou, Portugal ficou, a Espanha ficou, Portugal ficou. Brigavam por aquele ponto. Mas por que aquele pontinho chamado Sacramento é tão importante? Porque aquele pontinho dá acesso, pessoal, ao famoso Rio da Prata. De um lado, Buenos Aires, que é a capital da Argentina, é um porto. Do outro lado tem Sacramento. Então, na boca ali, ó, de um lado então os espanhóis queriam aquele ponto. Hoje pode parecer um negócio horrível, né? Mas na época foi um baita negócio. Para eles também. Certo? Sacramento para eles e, naturalmente, a linha que nos coloca dentro desse país hoje para nós. Só que daí os espanhóis indígenas têm que sair daqui e ir para o lado espanhol. Daí teve resistência. E com a resistência, a guerra. Certo? E com a guerra, a vitória. De quem? Tu já sabe de quem. Certo? E aí que a gente começa a falar de marco
Marco territorial. Que marco? Entendeu? Aí que tá. Não, tem que ser dos anos 80 para cá. Não, vamos voltar mais para trás então. Vamos botar um marco em 1500. Aí a coisa muda, né? Certo? Aí todos temos que ir embora daqui, porque se botar esse marco, você foi. Tá. Essa história que o poeta vai contar é essa história. A da guerra, o motivo da guerra, né? como se deu a guerra, como terminou a guerra. Só que ele vai contar a versão dele. E tu sabe que a versão dele está contaminada, certo? Então agora vamos colocar os personagens do poema aqui. Os personagens. Vou te dar um personagem de cada, tá? Aqui você vai colocar um cara chamado Catânio, que é um espanhol. Catânio. Aqui você vai colocar um personagem chamado Gomes Freire de Andrada. Gomes Freire de Andrada ou Conde de Bobadela, que é o nome dele também, mesma pessoa, certo? Jesuítas, você vai colocar aqui o Padre Balda. E aqui, querido, você vai colocar 3 indígenas, o Sepete Araju, o Cacambo e a sua esposa Lindóia. Opa, errei aqui. Corrijo. Alguém, eu vi que entrou um fantasma aqui. Alguém se moveu aqui? Quem seria? O Itamar? Ah, tá. A Lindóia. Tá? Muito bem. Você sabe que as epopeias sempre têm um herói. Anotaram? Catânio, Gomes Freire, Padre Balda, Pebalda, Padre Balda, Sepete Araiu, Cacambo e Lindóia. Tá bem? Ok. Agora, vocês sabem que as epopeias, que os poemas épicos têm heróis, não tem? A prova pergunta para vocês assim. Elas faziam isso. As provas de hoje já não fazem mais, né? A não ser que seja uma daquelas provas bem caretonas, assim, bem tradicionais. Quem é o herói do poema? Assim, no seco tu não leu, mas tu vai deduzir. Olha, para mim o herói do poema quem é? Tem que ter um herói. Essa guerra que tem 2 lados, tem que ter um lado que é o lado vilão e um lado que é o lado... Né? Quem é o herói? Vocês acham? Quem? Arrisca? Pois é, não. Tá. Assim, emotivamente eu compreendo que tu sinta isso. Tu pensa, os índios foram expulsos, a terra era deles, estavam aqui, chegaram os jesuítas, encurralaram os caras, né? Botaram num cercadinho, fiquem aqui que estão protegidos, certo? Mas sigam nosso pensamento, tá, beleza. Tu pensa, eles são heróis. O poeta sabe disso, só que ele não pode fazer isso. Porque se ele está vinculado à política mobalina, ele quer fazer valer o tratado. Então, o herói do poema, muito embora tu não concorde, o herói do poema é esse aqui. Ó. Esse é o herói, certo? Eros, o herói. Certo? O herói do poema está ali. Fechou? Detalhe, guris. O poeta vai, durante todo o poema, sempre que ele fala do Gomes Freire, ele vai procurar mostrar ao Gomes Freire que o Gomes Freire é gentil, que ele tentou fazer um acordo com os índios, que ele foi diplomático, que ele é um homem corajoso, que ele é um homem que tem coração, porque no final da guerra ele poupou a vida dos indígenas, entendeu? Mas por que o Basílio da Gama está tentando blindar o Gomes Freire? Porque ele representa Portugal. E Portugal é o Pombal. Tá ligado? Beleza. Mas as provas também diziam que o heroísmo em Uruguai é claudicante, é manco. Por que ele é claudicante? Que ele oscila? Por o que ele disse? Por exatamente pelo que ele disse. Que para a visão dele, sentimentalmente, é o índio o herói. E de fato, quando você lê o poema, você vai perceber que o poeta assim ele vacila. Entendeu? Porque os índios são transformados no poema numa espécie de mártires. Tipo, eles são corajosos, eles são aguerridos, eles são valentes, eles são fiéis, eles são honestos. Sabe?
Então, eles são transformados aqui, então o heroísmo fica dividido. Fica. Mas quem é passé na cabeça do Basílio? É esse. Mas o heroísmo fica também dividido aqui entre a figura dos indígenas. Fica. Agora, para não ter dúvida, quem é que é o vilão da história? Os jesuítas. Lembra que ele odeia jesuítas. Então, esse é o vilão, certo? Os vilões, vamos botar vilão, só já que tem um aqui, são os jesuítas. Mas como é que ele vai fazer isso, Escobar? Bom, eu vou contar para ti rapidinho, assim, um pouquinho da história, para te entender como é que ele constrói a narrativa, para que você, entendeu, acabe concordando com ele, que é o que ele mais quer, né, naturalmente. Certo? Esse poema aqui, pessoal, Uruguai, já vamos também falar de um aspecto formal do poema. Este poema ele tem a seguinte estrutura. Ele é composto de 5 cantos. Os versos desse poema são versos decassílabos, certo? 10 sílabas poéticas. Os versos apresentam rima, certo? As rimas são colocadas exatamente assim. Opa! Estou loqueando? Já loqueio, estava falando daquilo lá. Tá, mas até ali está certo. 5 cantos, versos decassílabos, brancos, não tem rima, certo? Estrofação livre. Estrofação livre. Certo? Que maravilha. O que é estrofação livre? Que a estrofe não é dividida em... que o poema não é dividido em estrofes. Você tem o primeiro verso, você vai virando as páginas e o poema continua. Não tem rima, mas os versos são metrificados. O que significam cantos? Partes. Então você tem o canto 1, canto 2, canto 3. Havia provas. Santa Maria já fez isso, mas na época, quando era indicação de leitura, Uruguai, e já foi indicação de leitura, que é uma loucura, né? A URGS também já indicou leitura esse poema, tá? Quando você tem uma indicação de leitura, você tem que saber o que acontece em cada canto. Canto 1 acontece isso, canto 2 isso, canto 3 isso, canto 4 isso, canto 4 aquilo, canto 5 aquilo. Foi. Exato, exato, porque é verso, não são, ou seja, o texto não ocupa toda a extensão da linha e recomeça em orações subordinadas, não. Pá, 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 e a métrica, exatamente. Tá? Beleza? Muito bem. Primeiro canto, o que acontece? Está o Gomes Freire marchando com seu exército ali pela região de Rio Pardo, certo? E a ideia é avançar para cá, porque as missões ficam para cá, né? Muito bem. Só que ele está esperando chegar uns espanhóis para juntar as forças. Mas eles não estão chegando. Então, o Gomes Freire, num ato de coragem, não, vamos com o que a gente tem. Né? E aí eles são atacados por uma... Olha só que coisa curiosa, gente. Uma enchente. Olha só que coisa curiosa que nós estamos falando agora. Quando o exército do Gomes Freire, o exército português, está marchando, mesmo sem a companhia de espanhóis, eles são acometidos por uma enchente aqui do rio Jacuí. Rio Pardo, né? A água sobe e os homens precisam subir em árvores, certo? Para esperar a água baixar para eles seguirem rumo. Muito bem. Aí, então eles, depois de enfrentar esse obstáculo que é da natureza, eles avançam, né? Mas aí há o encontro das tropas com as tropas castelhanas, comandadas por espanhóis, pelo Catânio, que veio da Espanha, certo? E está junto com ele o governador de Montevidéu, que era a colônia espanhola, chamado Viana, certo? Então são personagens históricos colocados ali, certo? Não é, ele não está contando exatamente o que aconteceu, mas ele mistura, né, cenas da realidade com de ficção e personagens históricos e fictícios. Bem, quando o Catânio chega, ele quer entender o que está acontecendo. Não sei o que está rolando aqui, qual é a causa dessa guerra. Aí o Gomes Freire vai num diálogo com o Catânio contar para ele, olha, o que aconteceu? Que o meu rei e o teu se encontraram na cidade de Madrid, na Espanha, né? E
assinaram um tratado que determina o seguinte. Ele descreve o tratado, ele explica para ti o tratado, certo? E que o motivo dessa guerra é a resistência dos jesuítas em aceitar o tratado. E que detalhe, esses jesuítas estão mal intencionados, porque eles estão querendo criar aqui nessa região uma república guarani, que não atenda ou que não obedeça nem à Espanha, nem a Portugal. De todo não era mentira. Estava acreditando nisso, certo? Um modo de vida diferente, uma outra civilização. Era um pouco de projeto dos jesuítas, ok? Beleza. Ele explica para o Catânio isso dentro do poema, cara. Bom, segundo passo, apresentar as tropas. Aí começa um desfile de tropas. O general tal, o Alpoim, aquele cara ali fez isso, fez aquilo. O fulano de tal. Tem um desfile no poema de comandantes das tropas. E alguns deles eram reais. Por exemplo, o pai dos colegas do Basílio da Gama aparece aí, nessa cena. Feito isso, o que vai acontecer? Começa a guerra. Mas antes de começar a guerra, vamos tentar a paz. Aí o Gomes Freire pega prisioneiros indígenas que ele tinha, liberta eles e antes de libertar, abraça, vai meu filho, vai lá. Então, conta para eles que o tio é bom, o tio está tentando. Os jesuítas são podres, vai lá e avisa eles. Aí eles vão, certo? É o poeta aqui, ó, no teu Texavequiano. Aí vem Cacambo e Sepete Araju no acampamento inimigo para conversar com o Gomes Freire. O Cacambo é mais diplomático. Sepete Araju não é muito de conversa. E quando ele viu que não ia dar em nada, porque eu explico os meus motivos, tu explica os teus, certo? E ninguém convence ninguém, o Sepete vai dizer assim, ó, não adianta, Cacambo. Vamos partir para a guerra. É guerra, é guerra. Aí o Gomes Freire, num sinal de diplomacia, pega um aljava de setas, flechas, um arco, e dá para o Sepete Araju. Partilho presente. Pegou uma espada, deu para o Cacambo, presente. É muita cortesia, né, para começar uma guerra, né? E aí o Sepete Araju diz assim, não, eu vou te devolver essas flechas. Só que de outra forma. Tipo, é de gritar na guerra. Começa a guerra. E a primeira baixa importante, primeira morte importante, é a do próprio Sepete Araju. Certo? Então tem a cena no poema com a morte do Sepé. Curioso, quem é que mata o Sepé? É o Gomes Freire, que é o herói? Não fica bem para o herói matar alguém de quem tu está gostando. Quem mata é o Viana, que é um governador. Não foi ele, verdade. Certo? E também não foi do jeito que ele conta. Porque como é que ele morre no poema o Sepé Araju? Né? Ele se encontra com o espanhol, aí o espanhol parte para cima dele, dá um corte, pega na cabeça aqui, o cavalo do Sepete Araju cai, né? Nisso o Sepé já tinha jogado, né, setas, né? Joga uma lança, a lança passa entre o corpo do comandante e o braço, crava no chão, a haste da lança treme, assim, certo? Aí o comandante espanhol tem que matar o Sepé, porque o cara não se entrega, né? 3 tiros. 3 vezes caiu, 3 vezes levantou. Certo? Morreu Sepete Araju. Então a morte de Sepé é um episódio importante. E daí? Daí que os índios sentiram, porque não era só ele, era o Sepé, o Cacambo, o Cobé, o Taitutu, Tatuguaçu, um monte de índio. Todos líderes, né? Tá. Aí o Cacambo, e agora, gente? Aí o Cacambo tem um sonho, outro episódio importante, o sonho de Cacambo. Ele está dormindo, ele cruzou o Uruguai, o rio, por isso que o poema chama Uruguai, que é o Uruguai, o rio, certo? Está no acampamento dormindo e aparece, no sonho dele aparece o Sepé Araju. E o Sepé diz o que para ele no sonho? Letra A. Desiste, foge, porque nós não temos chance. Letra B. Levanta daí, vai lá, aproveita que o inimigo está dormindo, toca fogo no acampamento. O que ele diz? Já vi em prova isso. Diz para ele levantar, encoraja ele. Então o Cacambo acorda, assim, tomado por aquele sonho que ele viu, aquela visão, cruza o Uruguai a nado, vai lá, toca fogo no acampamento dos caras, claro que os caras apagam o incêndio, né? E ele retorna. O que achou? Lindo, bonito. Ah, e aí, Escobar? Então tu tá vendo que os indígenas, eles sempre são retratados de forma não valentes.
Legal. Agora vem a parte que tu vai entender o Balda. O Balda sempre fica delegando missões para o Cacambo para mantê-lo longe da redução. O objetivo dele, a lindóia. E o padre quer a lindóia, mas não é para ele que ele quer. Não. Ele quer a lindóia para um índio cujo nome é Baldeta. Eu te pergunto, por que alguém chama Baldeta se o padre é Balda? Só pode Escobar, que é filho dele. Adivinhou? Com quem? Com a Índia. E tem no poema a passagem que ele engravida a Índia? Não. O poeta não vai usar essa descrição. Ele vai dizer que o padre Balda, vai dizer assim, ó, que tinha uma Índia que era estéril, que essa Índia não podia ter filhos, até o dia que o santo homem Balda abençoou a Índia. E com a bênção que ele deu para ela pôde ter filhos. Como ela pôde ter filhos, então ela quis fazer uma homenagem para esse homem santo e colocou o nome dele de Baldeta. Leitores do século XVIII, vocês acreditaram nessa historinha do santo homem? Do abençoou? Claro que não, e o poeta sabe disso. Ele disse dessa forma que é justamente para te pensar, filha da puta. Olha só, ele violentou a Índia. Tá ficando com raiva dele já, né? E aí, como o Cacambo não fica longe nunca, a ponto dele poder chegar no objetivo dele, que é juntar os dois, certo? O padre Balda manda envenenar o Cacambo. Mata o Cacambo. Que horror, Escobar. E aí, Escobar? E agora, Lindóia vai se casar com o Cacambo, com o Baldeta. E ele vai se tornar um líder. Não vai. Sabe por quê? Porque no dia do casamento, toda a indiada reunida, e aí tem o desfile dos índios, como teve dos espanhóis e portugueses, agora tem o desfile dos chefes indígenas, cada um com uma pena de uma cor, colorido de uma, entendeu? Chegando para o casamento, só não chegou a noiva. Cadê a noiva? Foram procurar a noiva. Quem encontrou? O irmão dela, Caitutu. Achou a lindóia caída, um tronco de árvore, a relva, ela com a mãozinha assim, o rosto recostado sobre a mãozinha, e uma cobra andando pelo corpo dela. O que fez o irmão pensar? Se eu acordar a lindóia, ela vê a cobra, se assusta, a cobra pica, ela morre. Então eu preciso matar a cobra antes de acordá-la. Pegou uma seta, botou no arco, Caitutu o nome dele, é o irmão dela. E ó, atirou a seta, cravou contra o tronco da árvore e a cabeça da cobra. Vai dizer assim, bota a pontaria, Escobar. Estavam começando as Olimpíadas no Brasil, arco e flecha. Ó, mas aí ele percebeu que era tarde demais, porque a irmã já estava morta. Ela estava com a picada da cobra no seio. E aí eu te pergunto, a picada da cobra no seio, te parece que foi algo acidental ou provocado? Foi provocado, porque se fosse no punho ou no tornozelo, né? Ela procurou a morte. Porque sabendo que seu amado tinha morrido e que ela teria que casar com outro homem, ela preferiu a morte. Ela foi até o bosque e encontrou uma cobra e permitiu que a cobra picasse o seio dela. Esta é a passagem mais conhecida e reproduzida nos manuais de literatura do Brasil. A cena lírica, eles dizem porque é comovente, num poema épico, que não é comovente, que é a morte de Lindóia. Certo? Então não esqueçam disso. A morte de Lindóia. Só está morrendo os índios, Escobar. Só os índios morrem. Tá. E aí, Escobar? Bom, aí os espanhóis e portugueses já estão avançando com as suas tropas, cercam a redução onde os índios se reúnem, certo? Invadem a redução. Nisso, quem é que está fugindo? Tentando fugir? Os padres. O padre Balda, aparecem outros dois também, entendeu? E detalhe, eles estão tentando fugir levando coisas, tipo um tentando levar um queijo, certo? E é muito pesado, e aí ele não consegue andar muito rápido porque está levando coisas demais, e os espanhóis e portugueses prendem eles. Mas isso é sinônimo de quê para a gente, leitor? Que na hora em que a coisa ficou difícil, aquelas raposas, aqueles lobos vestidos de ovelhas,
aqueles que insuflaram os indígenas a resistir, agora estavam fugindo e abandonando eles. Então vai lá o Gomes Freire, calma, pessoal, calma, não entre em cânico, não criem cânico, não entre em pânico, tá tudo certo, a gente vai ver o caso de vocês, tal. Termina o poema. O que achou? É legalzinho, Escobar, mas vai ler para te ver. Tá louco. É verso, né? É poesia. Isso não é narrado em prosa. Escobar não teria uma versão em prosa? Tem, você pega um resumo, é uma versão em prosa da narrativa. Aí é fácil de ler. E fica até interessante, né? Porque tem uma história ali, certo? Mas em verso, querido. Mas assim, é bonito. Tá legal? Isso é o Uruguai. E o Caramuru, para nós matar, então. Bom, aqui eu posso ser mais rápido, mais breve, e esse é mais importante para nós gaúchos, porque a coisa se dá aqui, certo? Se você pegar questões, tu vai ver assim, o PF, cobra muito isso aqui. Ixi, já cobrou muito isso aqui, né? Certo? O Caramuru, pessoal, o tema tu já sabe o que é. Tu já viu o nome desse cara aqui no livro de história? Nunca viu? Tem. Diogo Álvares Correia, o nome dele, o Caramuru. É alguém que se indianizou, viveu com os índios aqui, né? Então tu já sabe, querido, que aqui vai ficar fácil, né? O herói é o Diogo Álvares Correia, certo? Ele é o herói. Aqui tá barbado. Aqui tá barbado. E este herói que nós destacamos aqui, ele é português, certo? Detalhe, tem duas características importantes aqui do nosso herói. Ele é português e ele é cristão. Certo? Dois aspectos. Vai lá, querido. Vai lá. Ah, vai lá. Vai lá. Tomar minha cachaçinha aqui. Uma cachaça, pessoal. Eu sou alcoólatra. Ele é português. Ele é colono. Português e é cristão. Esse é nosso herói. Certo? Muito bem. Então conta a história que um navio português naufragou na costa da Bahia e que esses náufragos eles foram capturados por uma tribo indígena Tupinambá. E os Tupinambás não são um povo aliado dos portugueses, né? Eles são aliados dos franceses. Eles naturalmente cultivavam aquele hábito, tinha aquela cultura da antropofagia. E então eles vão comer esses portugueses. Só que alguns deles, né, se aproveitaram de destroços que sobraram do navio. Pólvora, armas, e guardaram isso, certo? Então o Diogo se vale da seguinte estratégia. Um dia ele vai caçar com os indígenas e dispara aquela arma. E o fogo que saiu pela boca daquela arma fez com que os índios se impressionassem, porque eles não conheciam esse artefato, que é a pólvora, e apelidassem ele de o Homem de Fogo, o dragão que veio do mar, o filho do trovão, ou, em Tupi-Guarani, peixe elétrico, Caramuru. Certo? Caramuru. Pronto, virou um deus. E os outros viraram janta. Ele escapou. Certo? Como ele virou uma espécie de divindade ali, ele viveu entre os índios, né? Era muito respeitado, querido e amado. E aí os índios, por sua cultura, também entregam mulheres, né? Pode ter uma, duas, três, quatro esposas. Sim, pode. Mas eu sou cristão, eu não posso ter muitas esposas. Eu sou cristão. Eu não posso comer gente, não posso concordar que comam gente. Isso está no poema. Certo? A tentativa do Diogo explicar para os índios que não pode fazer isso. Está lá no poema isso, cara. Tem um monte de coisinha que eu não vou contar para vocês, que está lá no poema, que passam a seguinte ideia para a gente. E este poema, certo? Escrito por este Frei, né? Seria uma espécie de apologia da colonização e da evangelização. E tu vê isso aqui, ó. Sim, o herói do meu poema é um cristão. O herói do meu poema é um colono. Ele chega, ele conquista, ele domina, ele convence, ele é o cara.
E os indígenas têm de se converter, têm de saudá-lo, louvá-lo, etc. É isso que o poeta vai mostrar no poema, o tempo inteiro, certo? Mas aí o Diogo, então, escolheu uma moça com a qual ele vai partir para Portugal. Aliás, para Portugal não, ele vai para a França. Porque o navio que encostou é francês. Lembra, os tupinambás são aliados franceses. Então ele vai para a França. E ele leva uma índia consigo. Vai levar ela para ser esposa dele. Esta indígena que vai casar com o Diogo, certo? Ela chama Paraguaçu. Mas lá na Europa, a Paraguaçu vai receber o nome de Catarina, que é uma homenagem que eles vão fazer para Catarina de Médici, certo? Catarina. Então, quem é que recebe o nome cristão aqui? Ela. Ela se cristianiza, ela se batiza para poder cumprir o sacramento, que é o casamento com o Diogo. Lá na Europa eles casam, ela vira Catarina, e aí ela vai voltar no final do poema, no canto 8, 9, ela volta para o Brasil com o Diogo. E agora eles têm uma espécie de missão civilizatória, que é uma liderança indígena, certo? E aí, gurizada, tem duas coisas, uma passagem bem interessante do poema, que é a seguinte. Olha só. Quando o poeta escreveu o poema contando sobre a época da descoberta da Bahia, não foi na sequência que aconteceram invasões no Brasil, invasões holandesas, invasões francesas? Sim, não? Não teve invasões holandesas no Brasil? Teve. 1640. Essa história é antes de 1640, certo? Então o poeta já sabe que aconteceram as invasões, não sabe? E sabe que portugueses lutaram contra ela, ok? A Paraguaçu, ela, quando está chegando no Brasil, ela tem visões dessas invasões. Ele coloca lá visões. Sempre tem nessas epopeias visões do futuro. Quer ver? Ó? Antes da Lindóia morrer, ela procurou uma bruxa lá, uma índia lá, que mora numa gruta, que chama Tanajura. E a Tanajura mostrou para ela, numa espécie de tanque d'água, assim, o que vai acontecer no futuro. Uma coisa que aconteceu no futuro ali. O Marquês de Pombal, a destruição de Lisboa num terremoto. De fato, o terremoto aconteceu em 55, em Lisboa. O poema é escrito depois. Então, o poeta sabia, colocou lá o terremoto. Quem é que reconstruiu Lisboa? Pombal. É um elogio para Pombal. Aí aparece o Pombal construindo. Né? E é esse cara que construiu Lisboa que vai expulsar os jesuítas de Portugal. Que é o que a Lindóia precisa ver. Que a morte do marido dela vai ser vingada. Mas tu está vendo que os acontecimentos históricos eles estão colocados de uma forma, né? A mesma coisa aqui. O poema é do século XVIII. E a Índia, que participa da história, ela vê o que acontece no século XVI, XVII. Claro que ela vai ver. O poeta já sabe disso, então ele coloca história dentro. Tá. Mas qual é a passagem conhecida desse poema? É a morte de uma índia, mas de uma outra índia, tá? Que é Moema. A Moema, pessoal, ó, Moema e Lindóia. Lembrem, a Lindóia é picada por uma serpente e a Moema morreu afogada. Tem quadro sobre ela de um pintor romântico chamado Victor Meirelles, que pintou o quadro Moema. Uma índia deitada na beira-mar, morta. Tem escultura também. Como é que morreu a Moema? Quando a Moema viu o Diogo partindo com a Paraguaçu para a Europa, ela e umas outras índias se jogaram na água e nadaram atrás deles. É um amor, coisa louca o amor, né? E a Moema, aí tem até um poema que faz uma brincadeira com isso, teria batido o recorde dos 100 metros rasos nesse dia, porque ela alcançou a canoa, botou o braço para fora assim, e ainda disse uma frase antes de afundar. Ó Diogo cruel! E afundou. Aí diz assim, não, Escobar, para, isso aí... Não, claro, isso não aconteceu, que invenção, mas é a passagem mais conhecida do Caramuru, porque o resto ninguém conhece. Tu pega qualquer livro didático, está lá, um trechinho com a morte de Moema. Só o que tu conhece. Tu sai do poema pensando, a personagem indígena mais importante, que mais aparece é a Moema. Não é, é a Paraguaçu. O tempo inteiro. A Moema aparece no episódio ali só. Certo? Detalhe,
Então, não é um poema cujo tema é tão interessante quanto esse, né? Outra diferença, a estrutura é diferente. Esse é composto de 5 cantos, certo? O Caramuru é composto de 10 cantos. Os versos são decassílabos, mas tem rima. Rimado, certo? E as estrofes tem estrofe? Tem. São de 8 versos. Oitava real. O que é oitava? Eu já expliquei para vocês o que é oitava real. O que é oitava real, pessoal? Uma estrofe de 8 versos, em cuja organização de rimas sempre fica AB, 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 CC. Que é o que o Camões utilizou, né? Então, como é que é a oitava real? A oitava real, voltemos aqui, é isso aqui, ó. AB, 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 CC. Como é que é isso? O primeiro rima com o segundo, aliás, com o terceiro, rima com o quinto, o segundo com o quarto e com o sexto, e o sétimo com o oitavo. O poema inteiro. Logo, quem dos dois poetas imitou Camões? Ou seja, usou a mesma estrutura camoniana. O Santa Rita. E o Lusíadas é assim, 10 cantos, estrofes com 8 versos, rima sempre nesse esquema, versos decassílabos. Então ele não imitou Camões, não imitou o modelo camoniano. O que para a época era muito ruim. O ideal é tu seguir quem? Imitar o clássico, seguir o modelo camoniano. Mas ele foi muito mais ousado, certo? E que escreveu uma epopeia diferente. Tá legal? Isto, meus filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas, neto não, aí não. Encerra o conteúdo do primeiro ano. Ou seja, repito, aqueles que farão a prova PS1 vão ter da história da literatura o que vocês viram até agora. Só. Que barbada, certo? Tranquilo, guris? Fechou? Então vou fazer agora uma pausa. Nem sei que horas são agora. Eu teria mais aula por muito tempo? 3 horas agora. Eu teria até que horas? Não, paramos aqui. Tá ótimo. Então, pessoal, muito obrigado. Vocês que estão em casa, tá? Assistam as aulinhas de literatura, fiquem sempre em dia. Já quero avisar vocês também, o pessoal que é do cursinho pré-vestibular, tá? Que faz a turma da tarde. O pessoal que faz o Bora à noite, não, nem o pessoal do PS1, o pessoal da tarde. O professor Rafael enviou ontem, eu ajudei ele a enviar, tá? Trilhas dentro do site lá da SAI, para que vocês se exercitem. Tá lá as trilhas do Rafael. Acho que foi umas 4 ou 5 trilhas que a gente mandou ontem para vocês. 7 exercícios, vídeo mais 3. 7, vídeo mais 3. Fechou? Mas o pessoal do Bora não, nem do PS1. Tá legal? Fechou? Fechou.